A sociedade, de certa forma, precisa entender que quanto maior a população global, maior a necessidade da produção de alimentos. E o mundo hoje encontra-se um dilema muito grande pelo fato de não existirem mais terras agricultáveis na proporção dessa produção de alimentos. Então nós temos que produzir mais com menos, ou seja, pelo menos temos que manter a quantidade atual de terras e produzir mais, aumentando a produtividade. Todavia, a produtividade, os índices de produtividade não estão mais crescendo na medida que deveriam crescer para atender a demanda global, principalmente daqui a uns 15, 20 anos. Então, dessa forma, nós temos que buscar a melhor tecnologia disponível para obtermos essa produção e diminuirmos a quantidade de pessoas malnutridas ou então que passam realmente fome no mundo. Fome que dificilmente a gente tem um entendimento, principalmente nós brasileiros, porque na realidade a gente não conhece realmente o verdadeiro sentido daquela fome que dói e mata, como é comum hoje ainda naquele chamado chifre da África. Então, dessa forma, qualquer tipo de agricultura que venha somar nessa produção é viável. Então, a agricultura orgânica tem o seu espaço, o agroecológico também. A biotecnologia é importantíssima no contexto atual, porque para resolvermos problemas como a seca, que esse ano se abateu sobre os Estados Unidos de forma violenta, só mesmo com variedades resistentes à seca, coisas que só a biotecnologia pode nos proporcionar. E a agricultura convencional, que é essa agricultura que pratica-se hoje na maior parte do mundo, ou praticamente em todo o mundo, e que há necessidade de nós utilizarmos cada vez mais tecnologia. O que quer dizer com isso? Nós temos que pensar em sementes muito boas, um excelente preparo de terra, o uso de fertilizantes e o uso de defensivos agrícolas quando necessário. Porque se olharmos, por exemplo, a produção brasileira de soja, e o Brasil é o único país do mundo onde nós temos a presença da ferrugem da soja, se nós não controlarmos a ferrugem, praticamente a soja poderá desaparecer do território brasileiro. Então, a somatória dessas tecnologias, principalmente usando-se a orgânica em pequenas propriedades, usando-se da melhor forma possível, usando a biotecnologia onde ela deve ser usada da maneira correta e praticando-se a convencional, nós poderemos tentar chegar a 2050 numa proporção de produção de alimentos que realmente dê uma quantidade correta a cada pessoa deste planeta. Pensa-se em 9 bilhões de pessoas e principalmente crescimento vai dar-se nos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. Então há necessidade de que os outros países que são produtores de alimentos fazer com que consigam suprir essa necessidade, e o Brasil é basicamente o principal desses países. Nós temos aí por volta de milhões de hectares de terra de pastagem degradadas, que podem ser convertidas para a produção de grãos e de culturas energéticas, como a cana-de-açúcar, mas para isso há necessidade do uso de insumos modernos. Não dá para ficarmos naquela agricultura anterior, porque não vamos conseguir produção. E a outra alternativa, se não usarmos isso, é a invasão de terras ainda não cultivadas e derrubada de árvores. E não é isso que o mundo quer, a sociedade não quer. Então, não há como produzir, e a sociedade tem que entender isso, que normalmente a sociedade, quando o alimento está na mesa, ela de certa forma esquece de onde veio o alimento. Mas depois que, de certa forma, a barriga está cheia e tranquila, ela começa a pensar nos famosos resíduos de defensivos agrícolas nos alimentos. Todos os produtos que nós temos no mercado global hoje, não só no Brasil, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália, todos eles passam por crivos nas áreas agronômica, toxicológica e ambiental. Então, a saúde humana é analisada muito bem nesse contexto. Todas as ações desses produtos sobre o meio ambiente também são muito bem avaliadas e podemos, com muita clareza, dizer que
essas moléculas, que são as partes ativas dos defensivos agrícolas, são as moléculas mais bem estudadas no contexto das substâncias químicas. Olhando-se para um mundo onde existem 350 mil substâncias diferentes a que estamos expostos diariamente, todas as moléculas que formam parte dos defensivos são as que são melhor estudadas dentro de crivos regulatórios, que cada vez são mais finos, a peneira diminui cada vez mais os seus buraquinhos, e com isso a sociedade busca cada vez mais ter no mercado substâncias químicas mais com rigor científico maior, e é o que nós temos hoje. Então, muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade do uso. 40% do que nós comemos atualmente só é possível devido ao uso dessas substâncias, que impedem o desenvolvimento de doenças fúngicas, bacterianas e outras, e também o ataque de insetos e a competição por plantas daninhas. Se isso não for possível, 40% do que se produz hoje estaria fora dos pratos, né? Além do mais, outras atitudes têm que ser tomadas ao mesmo tempo, como a diminuição do desperdício. O Brasil é um dos campeões também no desperdício de comida. Então, esse contexto todo, além de outras medidas que devem ser tomadas ao mesmo tempo, políticas públicas que visem a produção correta no local correto e da forma correta, devem ser tomadas para que não tenhamos, daqui a 20, 30 anos, um quadro pior do que o quadro que vemos hoje em relação à fome.